Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. E marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Módulo 3, sexta aula. Renda fixa. Segurança. Fundo Garantidor de Crédito. FGC. Análise de risco. Bom, falando sobre segurança, vamos conhecer o FGC. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, foi criado em 1995 pelo Conselho Monetário Nacional com o objetivo de proteger o investidor e o depositante contra prejuízos causados pela quebra ou falência das instituições financeiras associadas, colaborando para a estabilidade do sistema financeiro do país e evitando uma crise no sistema. É como se fosse um seguro que cobre prejuízos. Com isso, as instituições financeiras de médio porte passaram a oferecer aplicações mais seguras em renda fixa com alto nível de investimento. Outra finalidade do fundo é incentivar a confiança do cidadão no sistema financeiro nacional. Entre as instituições que não são associadas estão as seguradoras, as entidades de previdência privada, as sociedades de capitalização, os clubes de investimento e alguns fundos de investimento. E como funciona o Fundo Garantidor de Crédito para investidores? Para os investidores, o FGC garante a restituição de parte do valor aplicado em caso de quebra da instituição financeira. No caso, o valor devolvido ao investidor atualmente é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, tendo um teto máximo de R$ 1 milhão em um período de 4 anos. Caso uma pessoa tenha R$ 1 milhão investido, por exemplo, dividido entre 4 instituições diferentes, R$ 250 mil em cada, e uma dessas instituições quebre, o investidor tem a restituição desses 250 mil, podendo ter ainda 750 mil restituídos caso as demais instituições também quebrem dentro do período de 4 anos. Após esses 4 anos, o teto volta a ser R$ 1 milhão. O FGC é uma organização privada, sem fins lucrativos, mantida através de doações mensais dos bancos privados. Ou seja, é você mesmo que paga esse seguro, quando utiliza algum ativo do banco. Fundo Garantidor de Crédito. O que isso muda na minha vida? Caso você aplique seu dinheiro em um investimento de renda fixa, como LCI, LCA, CDB ou poupança, o FGC pode devolver parte do valor investido se houver queda ou falência da instituição financeira onde o valor foi aplicado. Demais créditos que também têm a garantia do FGC são os depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, letras de câmbio, letras imobiliárias e letras hipotecárias. Tenha atenção, pois a cobertura vale para conglomerados financeiros, isto é, instituições financeiras que tenham alguma associação entre si. Desta forma, caso o investidor tenha 2 investimentos de 250 mil em 2 instituições financeiras diferentes, mas que fazem parte do mesmo conglomerado financeiro, o valor a ser restituído será apenas 250 mil, e não 500 mil, que é o valor total dos 2 investimentos. Em caso de falência ou intervenção em uma instituição financeira, esse valor é utilizado para quitar o valor devido a correntistas e investidores. Agora, se você investiu o seu dinheiro e ele faliu, são necessárias tomar algumas atitudes. Confira os 4 passos que devem acontecer. Primeiro passo: a instituição financeira que faliu deve construir uma lista de todos os credores, especificando o CPF dos beneficiários e o valor que cada um tem a receber do FGC. Além disso, a instituição ainda deve providenciar os documentos de pagamento, chamado de termo de cessão. Segundo passo: um banco será escolhido pelo FGC para cobrir as perdas, realizando dessa forma os pagamentos das garantias. É importante lembrar que o banco pagador atualmente é o Bradesco. Esse pagamento deve ser feito no máximo em 6 meses pelo banco pagador. A duração da distribuição dos benefícios pode variar caso a caso. Eu tive uma situação com uma aplicação em um ativo de renda fixa, a letra de câmbio prefixada que pagava 12% ao ano, adquirido através da corretora Easyinvest, hoje conhecida como Nuinvest, que forneceu a LC pela da Casa Financeira S.A. A própria corretora me informou que o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial da financeira da Casa Financeira, isto na data de 13 de fevereiro de 2020. Mas mesmo assim entrei no site do FGC, para ter maiores informações. Em um pouco mais de um mês, exatamente no dia 24 de março de 2020, e no dia 25, 41 dias depois fui restituído dos valores corrigidos até a data da liquidação da Casa Financeira. Então neste período não houve rendimentos. Normalmente o banco escolhido como pagador é o Bradesco,
Informo que eles não tinham a menor ideia de como fazia, mas o gerente se virou, pois o dinheiro estava disponível conforme informado pela corretora, e pelo FGC, no banco especificado. Imediatamente transferi para minha conta do Nubank, e efetuei outro investimento. Outra informação importante é que existe um intervalo entre a falência do banco e o tempo que o FGC leva para ressarcir o investidor. Durante esse período o dinheiro da aplicação não rende, conforme falei o meu exemplo. Continuando. Terceiro passo. Essa etapa deve ser realizada pelo FGC, que é a escolha de uma agência para sacar o valor a ser retirado. Caso a sua cidade não tenha uma agência, você poderá sacar na mais próxima. Quarto passo. Depois que o investidor recebe o dinheiro da garantia, é necessário que ele assine o termo de cessão para comprovar o recebimento. O saque deve ser realizado pelo beneficiário e ele deve apresentar documentos pessoais na hora do pagamento. Então saiba quais investimentos que são garantidos pelo FGC, pois o FGC não tem garantia que abrange todos os investimentos. Dessa forma, acaba se restringindo aos seguintes, de acordo com o Banco Central: depósitos de poupança, depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, CDB ou RDB, depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, letras de câmbio, letras de hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após o dia 8 de março de 2012 por empresa ligada. Operações compromissadas são vendas de títulos de renda fixa realizadas por instituições financeiras ao investidor. Ao vendê-las, os bancos definem um prazo de recompra e os investidores se comprometem a vender o título na data acordada. Vamos conhecer sobre análise de risco. Vou mostrar como você pode pesquisar se um determinado banco é confiável para investir o seu dinheiro em CDB, LCI, LCA, compromissadas ou mesmo na caderneta de poupança. Você também poderá avaliar a situação das financeiras que costumam emitir títulos privados como LC, letras de câmbio, e RDB, que funcionam como CDB. Apesar das corretoras serem apenas intermediadoras, também será possível verificar a saúde financeira das mesmas. Quando você começar a se reeducar financeiramente, vai logo perceber que os grandes bancos não oferecem as melhores oportunidades de investimento. Infelizmente, o brasileiro ainda concentra grande parte dos seus investimentos, mais de 80%, em apenas 6 grandes bancos. Isso significa que Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander não encontram nenhuma dificuldade para conseguir o dinheiro que precisam para manter suas operações. Conseguem dinheiro barato com muita facilidade. A baixa concorrência, em qualquer setor, é extremamente prejudicial à sociedade. No setor bancário não poderia ser diferente. Os banqueiros sabem que as pessoas preferem bancos grandes, por falta de informação ou por medo do desconhecido. Por isso eles exageram na cobrança de tarifas e na oferta de baixas taxas de rentabilidade nos investimentos que oferecem. Eles sabem que o brasileiro não tem costume de trocar de banco ou de pesquisar outras alternativas. Pouca gente sabe que existe uma centena de instituições financeiras de menor porte que oferecem investimentos mais rentáveis que os grandes bancos. Como você poderá descobrir? Há bancos digitais e corretoras que oferecem as melhores taxas de juros. Também já mostrei como funciona o FGC, que oferece proteção, dentro de determinados limites, contra a falência dos bancos. Mesmo aqueles que já sabem sobre a oportunidade que existe nos bancos médios, sentem dificuldade na identificação de quais bancos são mais confiáveis ou oferecem maior ou menor risco. Inversão de papéis. O negócio de bancos e financeiras é emprestar dinheiro. Só que eles não emprestam o próprio dinheiro, emprestam o dinheiro dos outros. Funcionam como os intermediários entre pessoas superavitárias, que gastam menos do que ganham, e pessoas deficitárias, que gastam mais do que ganham. O lucro dos bancos está na diferença entre os juros que pagam aos investidores e os juros que cobram dos devedores. A isto se chama de spread. Quando você pede dinheiro emprestado para um banco, ele faz uma verdadeira devassa na sua vida financeira antes de emprestar o dinheiro. Quando os papéis se invertem e você, como investidor, se torna o credor do banco, deveria fazer uma devassa nos indicadores do banco para verificar se ele está oferecendo taxas de juros compatíveis com o risco que oferecem como devedores.
Recentemente recebi um relato de um aluno incomodado com a baixa taxa de rentabilidade de um investimento oferecido por um grande banco público. O banco estava oferecendo uma CDB com a liquidez diária, certificado de depósito bancário, que pagava o equivalente a 80% do CDI, ou seja, a rentabilidade seria no caso R$ 10.000 aplicados em 12 meses renderia R$ 10.341,02. Sobre a taxa CDI 5,15% de 31 de agosto de 2021. O que é a taxa CDI? A taxa CDI é uma das taxas de juros praticadas nos empréstimos entre instituições financeiras. Ela deriva do que é conhecido como Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro CDI, praticado entre instituições bancárias, sendo divulgado através do site da B3. Então fiz uma pesquisa e indiquei sites que divulgam a rentabilidade de vários investimentos oferecidos por diversos bancos onde ele percebeu que existiam instituições oferecendo LC a 104%. Banco ABC do Brasil, renderia R$ 10.559,87. Conta pagamento 120% PicPay, renderia R$ 10.515,81. CDB 200% PagBank, renderia R$ 10.844,80. Todas essas opções com liquidez diária. Entenda que essas altas taxas só são oferecidas devido aos juros estarem baixos e algumas dessas fintech têm o interesse de queimar caixa para adquirir novos clientes. Uma hora a festa acaba. Por isso aproveitar só se houver diversificação da sua reserva de emergência. Mas o grande medo das pessoas e o meu também, foi ao iniciar nestes investimentos, era ter a confiança nestas instituições, pois são bancos digitais, sem uma agência próxima. Isso quando tem agência física. Então o que devo fazer? Bom, você pode reduzir esse medo avaliando os indicadores que os bancos são obrigados a divulgar, mas que a maioria das pessoas não sabem que existe, e utilizando corretoras e as próprias instituições. Como avaliar a confiabilidade dos bancos? Muitas ferramentas úteis e gratuitas estão surgindo para os pequenos investidores nos últimos anos. Uma dessas ferramentas é o site Banco Data, que fica no endereço www.bancodata.com.br. Não sei quem é o dono do site, mas parece ser uma iniciativa individual. Não achei nenhuma informação sobre a existência de alguma empresa por trás do projeto. O site oferece um grande serviço de utilidade pública ao listar, de forma organizada, muitas informações sobre bancos, financeiras, corretoras e cooperativas de crédito. São todas informações públicas que aparecem nos balanços que os bancos são obrigados a divulgar regularmente. O site possui informações sobre mais de 1.600 instituições financeiras. Essa ferramenta me fez poupar um bom tempo ao facilitar o acesso a uma grande quantidade de informações. Sempre que você estiver diante de um investimento que oferece uma taxa de rentabilidade elevada, bem acima da taxa CDI e da taxa Selic, você deve se lembrar que bancos não oferecem taxas elevadas por bondade. Os juros que os bancos oferecem sempre representam um prêmio para compensar uma percepção maior de risco por parte dos investidores. Juros maiores são oferecidos quando o banco encontra dificuldades para captar recursos. Quando os juros eram menores, um banco que fechou seu último balanço trimestral com prejuízo certamente terá mais dificuldade para conseguir dinheiro emprestado oferecendo seus títulos, CDB, LCI, LCA e outros. Os investidores bem informados sempre emprestam dinheiro para os bancos que oferecem a melhor relação de retorno e risco. Devemos exigir juros maiores de instituições com indicadores piores. Diante de duas oportunidades semelhantes de bancos diferentes, é útil utilizar essas informações para tomar a decisão pelo banco que está em melhores condições financeiras. Quanto mais ativos, melhor. Quanto maior o lucro, melhor. Quanto maior for o prejuízo, pior. É importante lembrar que corretoras não emitem títulos próprios de CDB, LCI ou LCA. Elas apenas vendem o título dos outros como uma intermediadora entre o investidor e o emissor do título. Também não fazem empréstimos. Quando você investe através de uma corretora, você não está emprestando dinheiro para a corretora. Mesmo assim, é importante acompanhar a situação financeira da corretora que você pretende utilizar para investir. Nada mais desagradável do que acordar e ler nos jornais que a corretora por onde você investia seu dinheiro fechou as portas. Você terá que mudar de corretora para continuar acessando seus investimentos. Se estiver com dinheiro parado na conta da corretora, terá que verificar como eles vão devolver esse dinheiro. Se você pretende investir em bancos de médio porte, é muito útil ter uma conta em uma boa corretora. E através das corretoras que você pode investir sem a burocracia de abrir contas em diversos bancos de médio porte,
mas nem todas oferecem renda fixa. Se ter conta em um banco grande já é fonte de chateações, imagine como seria ter conta em diversos bancos médios, ao mesmo tempo, para aproveitar as oportunidades que eles oferecem. Ranking das agências de classificação de risco. Existem agências que realizam avaliações constantes do risco que o investidor estará correndo se investir em determinada instituição financeira. Você verá a classificação das 3 principais agências do mundo, que são a Fitch, Moody's e Standard Poor's. Quanto mais alto estiver o banco nessa listagem, mais seguro será emprestar dinheiro para este banco através dos investimentos que ele oferece. Índices de Basileia e imobilização. O índice Basileia é a imobilização dos bancos. Quanto maior for o índice Basileia, melhor. Por exemplo, o banco com Basileia de 13,7% em março de 2020. Em 2021 esse índice estava em 15,1%. Isso significa que para cada R$ 100 emprestados pelo banco para seus clientes, o mesmo possuía patrimônio de R$ 15,10. É por isso que quanto mais elevado for este índice, maior será a garantia de que o banco terá capacidade de honrar com seus compromissos. Vale destacar que o índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11. Pode parecer estranho para a maioria das pessoas. É estranho mesmo, mas os bancos podem emprestar dinheiro que não possuem. É o chamado sistema de reserva fracionárias, que significa que o Banco Central permite que bancos gerem dinheiro do nada. Isso mesmo, você achando que quem criava dinheiro era só o governo. Há mais mistérios entre o sistema financeiro que desconfia nossa vã filosofia. O sistema de reserva fracionária refere-se à prática bancária, adotada na maioria dos países do mundo, que permite que os bancos façam empréstimos ou investimentos em valor muito superior ao valor dos depósitos sob sua guarda, desde que mantenham como reserva uma determinada fração do valor desses depósitos. Já o índice de imobilização é ao contrário. Quanto menor, melhor. Por exemplo, o índice de 2,2% em 2020 e agora em 2021 saltou para 19,1%. Isso significa que para cada R$ 100 do patrimônio do banco, R$ 19,10 estavam investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizados em imóveis, veículos, materiais, etc. Quanto menor o índice, mais rápido o banco terá condições de usar seu patrimônio para honrar seus compromissos em caso de dificuldades. O índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é 50%. Patrimônio líquido permite acompanhar a evolução do patrimônio líquido dos bancos. É desejável o crescimento, ou pelo menos a estabilidade, do patrimônio líquido. Já o patrimônio de referência é a soma do patrimônio líquido com outros itens como provisão, dívidas subordinadas, instrumentos híbridos de capital de dívidas e subtraídos de reservas, créditos tributários, ativos diferidos, entre outros. Dessa forma, o patrimônio de referência reflete melhor a situação do banco. É muito importante que os pequenos investidores descubram as oportunidades oferecidas pelos bancos de médio porte. No passado, somente grandes investidores e os gestores de fundos de investimento tinham acesso a estes bancos. Hoje, o acesso ficou mais fácil depois que as grandes corretoras começaram a ofertar produtos de renda fixa emitidos por diversos bancos. Sem a popularização da internet isso não seria possível, pois todas as operações são online. Também precisamos agradecer àqueles que dedicam tempo, dinheiro e energia desenvolvendo ferramentas que ajudam os pequenos investidores através da internet. Muitas vezes essas iniciativas são individuais e surgem para suprir a necessidade do próprio desenvolvedor. Infelizmente, no mercado financeiro, a ignorância do pequeno investidor é fonte de lucro para muitas instituições. É graças a essa ignorância financeira que muitos investimentos ruins e com baixa rentabilidade são ofertados. Exemplos: títulos de capitalização e caderneta de poupança. A falta de educação financeira de muitos é uma oportunidade de lucro fácil de grandes instituições. Você deve estar pensando, mas tudo bem, não me importa muito isso, pois o FGC me garante, caso estas instituições quebrarem, desde que eu mantenha até os limites de 250 mil por CPF. Bom, você está enganado. Ter conhecimento raso ou apenas seguir uma dica de consultores de corretora, influenciadores, vai te fazer correr riscos sem saber que está correndo. Vou exemplificar para seu melhor entendimento. Você acaba não percebendo que esse é o mesmo caso de levar o seu carro no mecânico para consertar. Este possui muito mais informação e conhecimento sobre o que precisa ser feito para corrigir o problema, do que você. E, justamente por isso, ele pode usar isso como vantagem para empurrar peças desnecessárias,
lhe inflar o preço do serviço final. Hoje vou lhe dar as ferramentas para que você possa conversar de igual para igual com eles, contra-argumentando os pontos acima. Para isso, vamos às verdades por trás do FGC e aos incentivos para o seu corretor não lhe dizer tudo isso. A primeira coisa que você precisa saber é que o FGC não é um seguro. Em um seguro tradicional, assim como aquele que é feito para o seu carro, existe a obrigação de lhe indenizar em caso de sinistro. Em outras palavras, se seu automóvel for roubado, a seguradora precisa lhe pagar. No caso do FGC, a situação é um pouco diferente. O fundo não é obrigado a devolver seu dinheiro. Ele fará isso se, e somente se, dispuser do montante de reservas para tal. Isso nos leva a duas questões. De onde vêm os recursos do FGC e, mais importante, quanto ele possui hoje de recursos disponíveis? Quem mantém o fundo são as instituições financeiras brasileiras, que depositam mensalmente 0,0125% do total dos valores transacionados nos produtos CDB, LCI, LCA, poupança, LC, que possuem essa cobertura do FGC. No caso da segunda, hoje este possui o equivalente a 1,36% do montante total do sistema. Como somente 54,81% do sistema são passíveis de serem assegurados, o restante estaria acima do limite de 250 mil. Então, se mais que 2,48% do sistema quebrasse hoje, o FGC não teria recursos para ressarcir a todos. Vou deixar para você decidir se isso é muito ou é pouco. Hoje o FGC possui disponibilidade de 56,7 bilhões de reais para cobrir a quebra de bancos e financeiras, sendo que 731,5 milhões de reais foi o total de recursos pagos pelo FGC no primeiro semestre de 2020 aos depositantes e investidores de instituições financeiras associadas liquidadas judicialmente no caso da Casa Financeira S.A. Em fevereiro de 2020 o Banco Central decretou a liquidação de uma instituição associada ao FGC, a da Casa Financeira S.A., Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, através do ato do presidente do Banco Central do Brasil número 1.349. Assim, durante o semestre o FGC efetuou o pagamento de 731,3 milhões de reais, correspondente a 85,5% do valor das garantias, que somam 855 milhões de reais, atendendo a 73% dos clientes desta instituição. Além dos valores referentes ao caso da casa, o FGC efetuou outros pagamentos de garantia a depositantes de outras instituições, cujas decretações de regimes especiais ocorreram em períodos anteriores. O total de pagamentos feitos a credores, no período, totalizou R$ 731.533. Veja que já há outras instituições que estão sendo garantidas pelo FGC, como é o caso do Banco Neon, criada por Pedro Conrad em 2015. A primeira conta digital do Brasil. No final, quem manda é o volume de recursos disponíveis do FGC, não o número de potenciais beneficiários da cobertura. Os produtos de bancos com as maiores taxas são, em sua maioria, daqueles que estão em situação financeira mais delicada. Não se esqueça da máxima: mais retorno é igual a mais risco. Mas por que, então, eles lhe oferecem isso? Os distribuidores vivem de comissões em cima dos produtos distribuídos, e preferem vender os produtos que possuem maiores comissões, maximizando seu retorno. Os bancos arriscados, sabendo disso, oferecem as maiores comissões. Assim como você sabe disso, o próprio FGC percebeu que estava, no final das contas, sendo utilizado como uma maneira de financiar bancos quebrados. De forma a resolver isso, modificou recentemente suas regras para reduzir esse incentivo perverso. Hoje, a instituição somente garante até um total de 1 milhão por CPF, ou seja, apenas 4 aportes máximos de 250 mil em cada banco. Se você não sabia de nada disso, não se sinta frustrado. Você está junto com a maioria dos brasileiros. Ainda mais importante que isso é, o que fará com essa informação? Continuará investindo no CDB do Banco X a 130% do CDI por 5 anos. Meu objetivo não é criar um pânico, mas alertar você, pequeno investidor, dos reais riscos de crédito dos bancos e do FGC. Se você mesmo assim se sentir seguro em investir em bancos arriscados, sabendo que o FGC tem apenas 2% disponível, tudo bem, desde que esse risco seja tomado de forma totalmente consciente. É só isso que quero que tenham em mente. Como já citei acima, tenho investimentos em bancos e financeiras pequenas, pois não tinha este conhecimento na época, e mesmo assim estou tranquilo,
Depois diversifiquei. Entenda que o grande problema sempre será colocar todos os ovos na mesma cesta. Finalizamos esta aula. Dos ativos da renda fixa, podemos ver que foram muitas opções. Mais à frente aprenderá como utilizá-los na criação de sua carteira de investimentos. Eu te aguardo na próxima aula. E seja mais rico em conhecimento.